Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Hoje você vai acompanhar que a campanha de vacinação foi prorrogada e ainda teve congresso de fisioterapia na UDC da Vila A. E hoje você vai ver também que as crianças aprenderam mais sobre a campanha eleitoral. O DC Notícias já está no ar. O processo eleitoral é algo complicado até para os adultos em alguns casos. Agora imagine para as crianças. Mas foi pensando nelas que uma ação foi feita na tarde desta terça-feira para ensinar desde cedo as leis da política. Quem disse que a criançada não se interessa por política? Eles também são participativos e aprendem lições importantes para se tornar um cidadão responsável. Até porque o aprendizado sobre as leis que regem a nossa política deve ser ensinadas desde cedo. Essa semana de conscientização eleitoral, ela está focada também na Semana da Pátria, né? Nós estamos trabalhando com 6 escolas da cidade, as 6 escolas com maiores notas do IDEB, falando sobre a questão de como votar, de diferenciar um político corrupto de um político honesto, de uma maneira mais lúdica, né? E também com jovens e adultos na parte da noite, com palestras sobre o tema. Sabendo da importância do período eleitoral que está se aproximando, aconteceu no shopping da cidade um evento com a criançada para debater a conscientização política. O evento, que é partidário, mobiliza a sociedade a escolher criteriosamente os representantes da ação no dia 7 de outubro. Eles já estão se preparando para daqui a alguns anos agirem de acordo com a lei, pensando no bem-estar da comunidade. A nossa ideia é que eles levem, ensinar na base para que eles levem essa discussão para dentro de suas casas e conversem sobre os pais, né? E também levem isso durante a sua vida inteira. A Semana da Conscientização irá até o dia 9, promovendo diversas atividades com as crianças, que se mostram muito empolgadas em entender um pouco mais sobre o mundo em que vivemos. Nós temos 2 palestras, uma com o professor Afonso da Silva e outra com o Ney, que é do Observatório Social, que eles vão estar observando, falando sobre a questão de como dar um voto consciente, o que é importante na hora de votar, no processo de monitorar e o que isso vai fazer de diferença na vida das pessoas. Alunos de fisioterapia da UDC participaram de um congresso na unidade da Vila A, mas não foi somente teoria não. Eles puderam colocar em prática alguns ensinamentos da sala de aula. O segundo dia do Congresso Internacional de Fisioterapia foi marcado por palestras que debateram como os estudos sobre o funcionamento do corpo ganham destaque nas pesquisas feitas pelos profissionais da área. As pessoas enxergam ainda a fisioterapia como uma unidade estática e o corpo todo ele funciona de uma maneira muito dinâmica. Então a gente não pode separar o cérebro dos músculos, o cérebro dos ossos, ou seja, toda a informação do sistema nervoso central vai ser direcionada para os músculos e para os movimentos. Então, atualmente, o fisioterapeuta, hoje, ele abrangeu um pouquinho mais a sua área de atuação, também exatamente para trabalhar o sistema nervoso dele, do paciente, em relação aos movimentos que possam ser melhorados. O fisioterapeuta André Frari, especialista em osteopatia, conversou com nossa equipe sobre a importância do profissional se habilitar nas mais diversas áreas que a fisioterapia possui. Pela parte acadêmica, ele sai com um conhecimento muito sutil e ele precisa de uma especialização para poder atender melhor a população. Uma população que está mais conhecida, digamos assim, tem mais conhecimento, hoje em dia tem mais acesso à informação, o fisioterapeuta precisa estar cada dia mais especializado, cada dia mais antenado com as coisas que estão acontecendo ao redor. Um dos motivos principais é o fato da gente não perder mercado para outros profissionais. Por isso que tem que existir também, além da unidade acadêmica, um conselho que também preze pelo profissional quando ele se forma. O corpo docente ressaltou a inclusão de palestras no calendário curricular, que possam transmitir o conhecimento específico que os alunos precisam receber. E nós, especificamente nesse congresso, nós trouxemos o que a gente chama de prática embasada em evidências, ou seja, a fisioterapia ela é uma área em que a gente é muito técnica, né? Exige muita prática e a parte científica está voltada muito para visualizar o paciente e, através do que a gente vê nesse paciente, elaborar tratamentos e especificidades que cada paciente traz dentro de suas patologias, tanto ortopédica quanto neurológica. Então, nós trouxemos abordagens de diversas áreas da fisioterapia, para que a gente, no final desse congresso, os alunos eles consigam integralizar e entender de uma forma
cultural, científica e técnica de como tratar os pacientes nas diferentes áreas em que eles, quando se formarem, vão ter que atender, né? Vão ter que trabalhar com isso. Quem assistiu à palestra aproveitou para absorver todas as informações que foram disponibilizadas, como a Gabriele Palharim. É muito importante para abrir essas novas portas para novos congressos e a gente aprende bastante mais áreas sobre a fisioterapia. E a seguir, a campanha de vacinação foi prorrogada.